Bom dia, companheiros do Rita de Cássia. Muita saudade da gente poder estar na nossa casa, no Leblon, na Rocinha. Agora a gente, cada um na sua casa, seguimos juntos dessa forma que é possível e que tem nos ensinado muito, né? Porque dessa forma também a gente pode alcançar tantas outras pessoas e trazer o fruto dos nossos estudos sempre com muita alegria e uma emoção que transborda. Estamos juntos para falar de um assunto muito interessante, como todos são. Esse eu gostei demais de poder estar aqui para falar. Mas vamos primeiro fazer a nossa oração para que a gente possa seguir sempre muito bem acompanhado por toda a equipe espiritual que abençoa esse nosso trabalho. Mestre Jesus, Mãe Maria, Maria de Nazaré, nossos guias espirituais, equipe espiritual do Rita de Cássia, que nos acompanha a todos, que nos une nesse ideal de sermos melhores a cada dia, com cada oportunidade de aprendermos e ensinarmos. Que essa palestra de hoje possa ser útil a cada um que dela compartilhar, cada um nas suas necessidades específicas e todos nós naquilo que temos em comum. Essa caminhada por um mundo cada vez melhor, na transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós possamos não apenas envidar os nossos esforços para que essa transição seja o mais harmônica possível, quanto que também possamos fazer por aqueles que pedem ajuda tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Graças a Deus. Bom, nós vamos falar de provas voluntárias, o verdadeiro silício. É o item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é bastante frequente, não sei por que motivo, né, mas sempre há um motivo dele cair muito nas minhas palestras, dele ser muito importante, né, para a nossa vida sobre a Terra e principalmente nesse momento, ainda em pandemia, mais de um ano em pandemia. Esse é o capítulo que fala dos bem-aventurados os aflitos. E é muito relevante a gente entender que aflição é essa que traz uma bem-aventurança. Esse item das provas voluntárias vai exatamente no ponto central dessa análise. E então eu vou ler algumas frases desse texto específico, só para a gente se localizar. E depois eu vou propor uma divisão para facilitar a nossa compreensão, uma divisão mais didática do assunto, para a gente ir ao que realmente importa. Então, provas voluntárias, né? O que são provas? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Não é muito diferente do que a gente vivencia em qualquer vida escolar, né? Aqui estamos nessa grande escola. É um pouco diferente do que seria expiação, né? Expiação traz uma conotação de uma consequência de algo que precisa ser reparado. A prova, não. A prova é para ver se a gente já está no ponto de passar de ano, né? Então, e tem um outro trecho aqui que eu acho muito interessante para a nossa introdução, que diz: essa questão dá lugar naturalmente à outra, né? A questão, o que são provas. Visto que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Eu vou fechar o livro e agora a gente vai falar de sofrimentos, né? Então, o nosso assunto, o centro do nosso assunto aqui, não são todas as provas, né? Aquelas provas, sobretudo, que a gente
traz como missão numa vida, como objetivo de superação para que a gente possa ir adiante e que são colocadas no nosso caminho de uma forma que nós não temos como evitar, tá? Além da nossa possibilidade de evitar, então o que nós precisamos fazer é entender para que essas provas estão na nossa vida, isso serve para todas, né? E o que de bom eu posso fazer a partir do que elas me trazem, né? E quando eu entro na análise específica do que eu poderia evitar, né? Então, aquilo que a providência colocou no meu caminho, que Deus colocou no meu caminho, eu vou ter que passar. O nosso assunto é sobre aquilo que não veio dessa fonte, mas sim das opções que eu fiz a partir do que foi posto na minha vida, o difícil e o fácil, o agradável e o desafiador. O que eu poderia evitar? Eu queria primeiro analisar com vocês sofrimento e depois a gente vai falar sobre voluntário. Falando sobre sofrimento, nós temos os da matéria, né, do corpo, e o texto, né, o título do nosso texto é O Verdadeiro Cilício. É importante a gente entender o que é cilício. Cilício é um tipo de instrumento de tortura que foi muito usado, principalmente lá pelo ano século IV depois de Cristo, mais ou menos, Idade Média, quando as pessoas se automutilavam, se viciavam, se autoflagelavam. Então, esse instrumento era como um chicote que tinha uns ferrinhos na ponta para dar um certo tempero na situação, né? Não fossem suficientes os sofrimentos que a vida de todos trazem, e naquela época não era nada fácil viver, então ainda agravavam os seus sofrimentos dessa forma, a si próprio, causando sofrimentos a si próprios. Isso tem uma lógica, né? Essas privações materiais, né, que atingem diretamente o nosso corpo, tem uma história, né? Se a gente pensar antes de Jesus e mesmo depois de Jesus, os povos pagãos tinham muito a cultura de oferecer sacrifícios aos deuses. Sacrifícios no seu próprio corpo e sacrifício no corpo dos outros, né? Que aí é um tiquinho mais fácil, né? Então você pega um ser humano ou pega um animal e oferece aos deuses tanto para pedir alguma coisa quanto para pagar por algo recebido, né? Se a gente pensar com bastante franqueza, né, até hoje, em muitas religiões, sem nenhuma crítica, mas analisando culturalmente esse tipo de atitude, ainda se faz isso, né? Eu tenho histórias na minha família de pessoas que conseguiram atingir um determinado objetivo e subiram as escadarias da Igreja da Glória de joelhos. Obviamente, não precisa nem pensar como ficaram esses joelhos lá em cima, mas a pessoa se sentia absolutamente como se ela estivesse compensando pelo que recebeu, infringindo a si própria esse tipo de ferimento, né? Porque é o que isso causa. Isso faz parte de muitas culturas. E, obviamente, isso não é por acaso. É isso que nós vamos... Tá nas cenas dos próximos capítulos ainda dessa palestra, né? A gente entender o para quê disso. O porquê vem da cultura. O para quê é o que nós precisamos entender para que nós tenhamos opções renovadas, se assim for da vontade de cada um. Então, o sofrimento da matéria, ele tem um problema grave que vai contra a lei de conservação, que é uma das leis naturais, uma das leis de Deus. Nós temos o instinto de conservação, os animais têm o instinto de conservação, e os homens, por serem mais capazes de entender o que fazem e prever consequências e ter a consciência do que estão fazendo, tem mais responsabilidade.
o corpo que nós recebemos, os bens materiais para a nossa sobrevivência que nós recebemos, fazem parte de uma lógica que nos traz a esse mundo com o pacotinho que nós precisamos para cumprir a nossa missão. E aí, quando nós nos impingimos esse tipo de sofrimento adicional, vamos chamar de adicional antes da gente analisar o que é voluntário, nós estamos nos privando daquilo que nos foi dado para cumprir o que não foi planejado para nós. Né? Então, isso é contra a lei de conservação. Já é um ponto que nós precisamos ter bem claro. E temos também os sofrimentos do espírito. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos que diz que se for para escolher, né, se maltratar, se for para escolher se impor provas adicionais, melhor que seja no espírito. E esse melhor que seja no espírito, obviamente, tem por objetivo a nossa evolução espiritual, que é a grande mensagem de Jesus, quando veio a um mundo que estava completamente, na maioria dos seres humanos, estava completamente perdido no seu caminho evolutivo. Jesus veio nos trazer todas as noções de que o reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo, não que nesse mundo nós não possamos ter uma felicidade relativa, mas que a felicidade derradeira é uma felicidade daquilo que nunca morre, que é o espírito, porque o corpo é temporário, o espírito é que é eterno, né? É imortal, ele é onde a gente precisa efetivamente trabalhar para que em algum momento nós possamos ser um com Deus, nós possamos nos tornar espíritos crísticos, assim como o próprio Jesus, nós possamos evoluir rumo ao máximo de felicidade, pureza, luz que nós temos em potencial, mas estamos aqui nessa grande escola para desenvolver, para caminhar. Né? Então, tudo aqui nesse mundo é temporário. A matéria é, na evolução do espírito, uma necessidade, mas é temporária. Do momento em que nós já tivermos aprendido o suficiente, a gente vai encarnar cada vez em mundos mais sutis, portanto, cada vez mais consciência espiritual, cada vez menos necessidade de matéria. Mas até lá, né, se nós estamos nesse veículo, né, que é o corpo, para cumprir determinada etapa, vamos preservá-lo, e se for para se viciar alguma coisa, que sejam os problemas do nosso espírito, as ignorâncias que ainda são características nossas, para que nós possamos cada vez ser menos ignorantes, né? E, portanto, mais iluminados, mais próximos de Deus e menos necessitados da matéria. Mas o que é sofrimento? Sofrimento não é o que nos acontece, e sim o que nós fazemos a partir do que nos acontece. Né? A dor, muitas vezes, é inevitável. O sofrimento é que depende de nós. Mas o depender de nós também precisa ter uma compreensão daquilo que nós já podemos ou já conseguimos, que são coisas bastante diferentes. Esse sofrimento do espírito, ele vem normalmente de duas fontes. Né? Quando o nosso espírito está sendo colocado à prova, quando o nosso espírito está mudando, prestes a mudar de fase, e para mudar de fase precisa passar por essa prova de prontidão, de já poder um pouco mais, isso normalmente vem através de dois tipos de situação. Uma é a culpa por algo que eu fiz errado e que eu me dei conta de que fiz errado, e a outra é, muitas vezes, mais inconsciente, que é o choque entre o que o meu ego gostaria que fosse, que acontecesse, que eu fosse, e aquilo que a vida é. Né? Então, a não concordância comigo como eu sou, com o outro como ele é e com a vida como ela é, gera muitos sofrimentos para o nosso espírito. Esse espírito que, por ainda
estar numa fase inicial de aperfeiçoamento, ainda se ilude e o contato com a realidade gera a desilusão, ou pelo menos cutuca a desilusão, e essa desilusão causa sofrimento, né? É duro ver que ainda tem tanto a caminhar, é uma maneira de pensar. E tem aqueles que, ao olharem para a estrada e verem o que já caminharam, se alegram e ganham força para ir mais e mais e mais adiante, né? Então, essas são as opções que nós realmente temos diante da dor. E aí o sofrimento vem do olhar para o copo meio vazio e não para o copo meio cheio, né? Então, eu queria focar, ainda na análise de sofrimento, no que é esse fator culpa. Porque quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, eu até queria pegar aqui, eu não deixei separado por engano meu, mas o inicinho do capítulo, bem-aventurados os aflitos, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus. E a gente precisa, muitas vezes, atualizar a nossa compreensão do que Jesus disse num determinado tempo, numa determinada sociedade, que precisava de uma determinada linguagem que já veio sendo aprimorada, sendo o espiritismo, a codificação de Kardec, um marco muito relevante nesse processo de refinamento da compreensão da mensagem do Cristo, de aperfeiçoamento da nossa capacidade de viver a mensagem do Cristo, porque a coisa mais linda, a meu ver, no Espiritismo é o quão prático o Espiritismo se dispõe a ser. É muito mais do que uma religião, é uma filosofia, é a fé raciocinada, como dizia Kardec, é um modus operandi para a gente poder viver a mensagem do Cristo. E durante toda a codificação, o convite é sempre a ação, a ação, a ação, né? A grande diferença entre o bem e o mal é que o mal é a ausência do bem e o bem é tudo aquilo que a gente efetivamente faz. Não basta ter uma boa intenção, né? A gente precisa efetivamente botar em andamento, porque o mal não é só fazer algo de ruim, é também não fazer algo de bom que estava ao nosso alcance. Então, o convite do Cristo é o tempo todo para que nós hajamos em prol do bem para nós próprios e para os nossos irmãos, né? Então, a gente não tem, a gente deixa, a partir da mensagem do Cristo, de ter desculpa para postergar um bem. E aí, quando a gente pensa no que é essa bem-aventurança dos aflitos, a gente precisa trazer para o que a gente já pode hoje, na noção de que, obviamente, não é bem-aventurado quem fica chorando e se lamuriando e reclamando e botando a culpa nos outros. O bem-aventurado é aquele que já trouxe para a consciência algo que pode melhorar e está naquela fronteira entre a zona de conforto de tudo que ele já fez, que já sabe, que não necessariamente é confortável, né? A zona de conforto não é o confortável, é o conhecido, e a enormidade do que tem pela frente, a grandeza do desconhecido, que é o espaço de crescimento. O Cristo está o tempo todo nos convidando a crescer, 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 porque só quando nós conseguirmos amar a todos, olhar com bons olhos a tudo que é, como é, pelo que pôde ser, pelo preço que custou, só nesse momento, só nessa atitude, é que a gente vai poder ser um com Deus. Porque para a gente ser um com Deus, a gente precisa olhar para todos os nossos irmãos como iguais. Então, amar ao próximo como a si mesmo
Vem desse crescimento em que todo mundo, inclusive aquele que me machuca, né? Amai os vossos inimigos. Talvez, sobretudo, aquele que me mostra o que é difícil de ver, e esse muitas vezes eu chamo de inimigo, pode estar do lado de fora ou pode estar do lado de dentro de mim mesmo. Esse inimigo, entre aspas, é aquele que mais me faz crescer. Então, o aflito que é bem-aventurado não é o que fica parado, é aquele que usa o sinal de alerta que a dor propõe, que a dor proporciona, para se impulsionar rumo ao crescimento, rumo ao desconhecido, sim, porque ainda não foi vivido. Mas na fé a gente consegue a força de dizer: eu posso, eu vou. E é nesse movimento que a gente consegue cumprir o que Jesus veio nos ensinar como sendo o caminho, e não tem outro. Então, isso, se a gente pensar que é bom, né? Esse nível de sofrimento que é bom, ele vem daquilo que nos foi proposto como prova proporcional à nossa capacidade até aqui, então não precisa aumentar, né? Mas ele vem também dessa coragem de assumir, olhar para o que é difícil, olhar para as nossas sombras, né? Joana de Ângeles trabalha muito essa questão da sombra, a partir de Jung, trazendo uma visão mais espiritual, e olhar, sobretudo, para o contraste entre a noção de inocência, que é aquele que diz assim: ah, coitadinho de mim, né? Eu sou, o outro é que tem culpa, né? A noção de inocência sempre traz a dualidade da inocência versus culpa. Se eu sou inocente é porque alguém é culpado. Então, quando eu trago a culpa para mim, essa culpa que me impulsiona para frente, o que eu estou dizendo? Não se trata de culpados inocentes, se trata de responsáveis. E eu me torno responsável pelo meu próprio crescimento. Esse é o bom sofrimento. É o sofrimento que é incômodo, sim, é desafiador, sim, dá medinho, sim, mas está com medo, vai com medo. Vai com medo porque eu me entrego a algo em que eu confio, que é o plano de Deus. E aí eu posso crescer. E é isso que Cristo espera de nós. E é isso que nós viemos fazer a cada encarnação. Então, quando eu consigo amar, inclusive as minhas próprias dificuldades, não é para dizer, ah, que delícia. É para dizer, isso está aqui para me ensinar alguma coisa. E eu vou olhar para isso. E eu vou aprender o propósito divino disso na minha vida, para então eu ganhar forças e cada vez mais forças para ir adiante. E não apenas para mim, mas para todos aqueles que estão ao meu redor, não por acaso. E aí eu vou passar agora a analisar a parte voluntários, né? Porque se os sofrimentos, se as provas são voluntárias, como propõe esse texto, naquelas que são voluntárias, a gente precisa entender o que realmente é voluntário. Muitas vezes a gente é cruel, achando que o outro podia ser melhor do que foi, achando que eu posso, eventualmente, salvar o outro da sua incapacidade de ser melhor. E isso é muita arrogância. Cada um está buscando ser feliz e evitar o sofrimento. Isso é o que diz Dalai Lama. Dalai Lama fala assim: se tem algo que nos iguala a todos em humanidade, é que todos estamos buscando ser felizes e evitar o sofrimento. O como é que nos diferencia, né? E o como é adequado à possibilidade de cada um. Não dá para a gente chegar no maternal e aplicar uma prova de matemática do ensino médio, né? Não dá para a gente chegar no ensino médio e esperar a resolução de uma prova de cálculo da engenharia, né? Não dá para a gente chegar na graduação de engenharia e pedir para que se solucione um enigma da matemática que nem o maior PhD solucionou ainda, né? Pode até ser que aconteça, mas é raro, né? Não dá para esperar do outro isso.
Talvez ele consiga cavar isso de dentro para fora, mas isso não depende de nós que estamos fora aplicar a outro qualquer. O que nos cabe é adequar, como professores, né? Eu estou falando aqui porque eu dou aula de outros assuntos. O que cabe a um professor, né? Um professor aqui entre nós, né? Imagina os espirituais, é aplicar a prova de acordo com a matéria que foi dada. Né? Então, se a gente pensar nos nossos professores espirituais muito mais iluminados, obviamente que eles não seriam cruéis de nos aplicar uma prova maior do que nós já temos conhecimento para tal. Então, quando a gente pensa no que é voluntário ou não é voluntário, e a gente pensa na lei de conservação, né, que nos deu o suficiente, tanto do difícil quanto do fácil, né, naquilo que a gente trouxe como ativo para essa vida, né, para pagar os nossos débitos e para criar novas riquezas, tudo aquilo que tira além do que nós já temos para enfrentar, né, tira energia, forças, mesmo bens materiais, mesmo forças do corpo físico, tudo isso é um desperdício. Então, a prova que nos é acrescentada por vontade própria é um desperdício. E desperdício é contra a lei de Deus. Ponto. Então, por que a gente faz isso com tanta frequência? Essa é que é a grande questão. Por que tanta gente se vicia, se aplica automutilações, autoflagelos ao longo da história da humanidade? Toda vez que eu estou preparando uma palestra, seja do assunto que for, eu procuro ouvir outras pessoas que antes de mim já falaram do assunto, claro. E quando eu estava buscando palestras sobre esse nosso assunto de hoje, eu ouvi vários palestrantes maravilhosos contarem da história dos primeiros cristãos. Então, os primeiros cristãos passaram, né, na linguagem popular, o pão que o diabo amassou para fazer vingar a palavra do Cristo. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha um monte de coisas que a gente tem hoje, nem avião tinha, era tudo com base na sandália mesmo, para poder ir contar a boa nova de povo em povo, pela terra, para espalhar a mensagem do Cristo, e isso permeado a perseguições, a torturas, a boca de leão e tudo mais. Né? Então, isso era feito em nome do Cristo. Quando esse período mais drástico passou, os cristãos ali, a partir do quarto século, começaram a utilizar dessas práticas de autoflagelo, meio que para dizer assim, olha, vocês sofreram aquilo tudo, eu também estou sofrendo porque eu também sou cristão. Como se esse sofrimento os conectasse, né? Para ser cristão tem que sofrer. Essa é uma explicação, né, desses autoflagelos, que permanecem até os dias de hoje. A gente sabe, acho que cada vez menos, mas ainda assim tem muito. E isso, na realidade, traz para uma visão maior, que nós já podemos compreender, porque isso não acontece só entre os cristãos. Né? Essa história dos primeiros cristãos e daqueles que seguiram em tempos menos duros quererem se igualar em sofrimento é uma, mas tem tantas outras. Então, o que traz todos os humanos para a mesma possibilidade de compreensão e de conexão é que toda geração tem a sua dose de sofrimento, né? Daquela que diz esse é um estágio evolutivo, né, da vida sobre a Terra, e toda geração trabalha muito para poder melhorar um pouquinho a vida sobre a Terra. A gente sabe que a natureza e a evolução não dão saltos, mas a missão de todos nós é sair desse mundo um pouco melhor do que entrou e deixá-lo um pouco melhor do que encontrou. E normalmente a gente é muito motivado a melhorar o mundo quando a gente tem filho. Porque ter filho é
um dos principais gatilhos para a gente se autoexaminar e ver o que a gente realmente está ensinando, porque a criança deixa assim, translúcido que a gente ensina pela ação e não pela palavra. A gente pode falar durante 1 hora, mas se a gente disser para a criança, não pode mentir, e toca o telefone, na época que ainda tinha telefone fixo, né? Porque agora acho que está em extinção. Aí toca o telefone, você atende e fala, fulano não está, porque fulano está fazendo outra coisa e diz que eu não estou. A criança observa isso e imediatamente vem cobrar dos pais, ué, mamãe, você não disse que não podia mentir? Né? Então, quando você tem filho, você mais do que nunca precisa se autoexaminar, precisa se auto-melhorar se você quer efetivamente oferecer algo de melhor para as próximas gerações. Isso é só um exemplo bobo, né? Na prática, a gente tem exemplos muito mais profundos todos os dias com os nossos filhos. Esse é um esforço contínuo da humanidade. Isso está absolutamente intrínseco no nosso espírito. Nosso espírito não está aqui a passeio. Ele estaria muito mais tranquilo em outras pairagens. Ele veio para cá para cumprir uma missão evolutiva. Então, quando a gente olha para esse esforço que os nossos antepassados fizeram, sofreram pra caramba, passaram fome, passaram frio, trabalharam dia e noite, para a gente hoje poder estar aqui com computador, com ar-condicionado, com água quente, e a gente pensa que a gente, com isso, também precisa sofrer como eles, é um desperdício. Mas é algo que afeta a maior parte da humanidade. Como é que eu posso olhar? Eu não estou falando de mim, graças a Deus, mas eu estou falando, dando um exemplo genérico, né? Como eu posso olhar, eventualmente, para um casamento muito infeliz dos meus pais e dizer para eles, olha, eu sou muito feliz no meu casamento, obrigada. Como é que eu posso me colocar num lugar acima daqueles que me deram a vida? Como eu posso dizer para todas as gerações anteriores que hoje eu posso ser diferente? Eu gosto muito do exemplo de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, filhos de famílias que se degladiaram por gerações, Montecchios e Capuletos, quando, ao inovar e se amar, apesar de virem de famílias que se odiavam, queriam ficar juntos, como é que eles poderiam, se isso, naquela visão, desonraria todas as gerações que morreram para se combater entre si? Eles precisaram morrer para ficar juntos, para conseguir mostrar para aquelas famílias algo sem desonrá-las, né? É só um exemplo de inconsciente coletivo que demonstra essa grande dificuldade de ir adiante sem deixar de pertencer aos seus. Então, como pelas próprias leis naturais, a vida vai ficando um pouquinho melhor a cada geração, por engano, muitas pessoas acabam querendo pagar pelo que receberam a mais do que as gerações anteriores e pagam gerando provas voluntárias. Mas é voluntário? Né? Voluntário pressupõe liberdade, gente. Voluntário pressupõe eu tenho consciência do que eu estou fazendo e ainda assim faço, certo? Então, quando a gente estuda livre-arbítrio, isso dá muitas palestras em si, a gente vê que livre-arbítrio é um conceito absoluto do qual nós estamos muito distantes. Liberdade pressupõe opção, e a maior parte das pessoas passa pela vida sem se dar conta do que realmente tem de opção. Então, elas repetem padrões. Para a gente conseguir ir adiante, e essa é a chave da mensagem do Cristo, para a gente conseguir receber tudo isso de maravilhoso de todos que viveram antes de nós,
e poder dar um passo adiante, a gente tem que ter uma noção muito clara de que a gente está fazendo isso também por eles, em honra deles. Honrar pai e mãe não é fazer igual ao que eles fizeram, é sim dizer muito obrigada pela vida. Graças a todo o esforço que vocês fizeram para me deixar nesse lugar, graças a tudo que vocês precisaram passar, o fácil e o difícil, graças a tudo que vocês me permitiram, inclusive, sofrer, mas o bom sofrimento, o sofrimento que diz, agora, algo me impulsiona para frente, né? Graças a isso, hoje eu posso ser um pouco melhor, fazer um pouco melhor e deixar o mundo um pouco melhor para quem vem depois de mim. É essa gratidão que faz com que nós possamos evitar piorar a nossa situação. Piorar a nossa situação não vai ajudar ninguém. Criar mais provas do que aquelas que já nos foram colocadas por Deus é muita pretensão. Para quê? Para quem? Só a única explicação para isso é permanecer naquela, entre aspas, zona de conforto, zona do conhecido. É muito mais fácil as pessoas ficarem reclamando da vida e angariando seguidores que igualmente querem reclamar da vida. É muito mais fácil estar num lugar de vítima e ter um monte de gente com peninha. Mas esse não é o pedido do Cristo. A gente precisa ter compaixão de quem sofre, sim, mas para tirar do sofrimento e não para manter. Se a gente está sofrendo tanto quanto, a gente vai tirar quem de onde? Com que forças? Então tem que ficar muito claro que o bom sofrimento, a prova que a gente passa com louvor, é a prova que nos leva adiante. Quando, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho trazem várias questões que nos fazem pensar sobre aqueles sofrimentos que, bom, não estavam na nossa pauta dessa vida, não estavam exatamente na nossa programação, e nós trouxemos para nós. Quando é que isso pode ser bom? Né? Porque, por enquanto, eu só falei que isso é péssimo, né? Mas tem o bom sofrimento também, voluntário, entre aspas, mas por um bem maior. Quando nós sofremos algo, seja pelo cansaço de trabalhar pelo próximo, seja porque nós nos colocamos na frente para proteger uma criança, seja porque nós entramos num incêndio para salvar alguém que não poderia sair sozinho, seja porque nós tiramos do nosso prato para dar para quem tem menos, seja o que for que nós façamos para aliviar o sofrimento de outra pessoa, dos nossos irmãos, esse é um bom sofrimento. Esse é um sofrimento que vai elevar o nosso espírito. E aí a gente volta para aquele trecho inicial que diz que se for para causar algum tipo de prova adicional, que seja para o espírito e não para o corpo, né? Então, esse não é um sofrimento que vai contra a lei de conservação, muito pelo contrário. É um sofrimento que eleva a nossa compreensão do que nós estamos aqui para conservar, que não é só a nós próprios, que é sim a um todo indissociável, interdependente, que nos leva cada vez mais para a unicidade com Deus. Né? Isso é que Jesus veio ensinar. Se for para nós adicionarmos provas, que sejam provas que nos unam aos nossos irmãos, que nos tragam para um bem maior, para uma possibilidade maior, pensando no coletivo e não no nosso próprio umbigo apenas. Esse é o bom sofrimento, essa é a boa luta, essa é a boa prova. Essa prova nos leva adiante. Essa prova nos ajuda não apenas a passar de ano, mas muitas vezes a passar de anos, né? De vidas. Muitas vezes nos poupa e poupa os nossos irmãos
de mais sofrimento para o mesmo objetivo de chegar ao Pai por opção e não pela falta dela. De chegar ao Pai consciente do benefício de cada uma das experiências da vida, as fáceis e as difíceis, né? E é nesse propósito que a gente precisa concluir falando do único remédio, digamos assim, para nos igualar àqueles que vieram antes em termos de mérito. A gente nunca vai conseguir sofrer o que eles sofreram e ainda ir adiante. Quando a gente se dispõe a sofrer o que eles sofreram, todos os que vieram antes de nós, a gente vai, na melhor das hipóteses, né, morrer na praia, porque não vai sobrar força para ir adiante. O que nos possibilita honrá-los e ir adiante é a gratidão. Somente a gratidão nos possibilita olhar para todos que vieram antes e dizer: agora eu posso ir adiante. E eu levo comigo, não apenas a mim mesmo, mas a todos aqueles que a vida proporciona estarem comigo nesse momento, nessa oportunidade, e melhorar para eles também. E aliviá-los da culpa de ser feliz. Porque na maioria das vezes, o que é mais insuportável para quem carrega a culpa que estagna, a culpa que congela, é ser feliz. Do momento em que eu encaro o ser feliz e que eu posso, com tranquilidade, olhar para os meus irmãos e desejar que eles sejam tão felizes quanto eu, fica mais fácil para eles também, né? Esses são os bem-aventurados. Os que olharam para a dificuldade, voltando aqui para aquela introdução do capítulo 5, né? Bem-aventurados os que choram, porque esses já estão olhando para a dor. Não é olhar para a dor para ficar nela, é olhar como o primeiro passo de superar. Esses são os bem-aventurados. Essa é a expectativa de um mundo em transição. Essa lógica da gente acrescentar sofrimento para se igualar é típica do mundo de provas e expiações, onde é mais fácil eu pertencer pela dor do que pelo amor. Quando nós estamos transicionando para o mundo de regeneração, cada um de nós tem como obrigação cristã começar a se igualar pela felicidade, pelo que vem de bom, pela bondade, pela apreciação de como agregar sem desagregar, como atender sem desatender, como unir, como buscar aquilo que é bom para todos, como abrir mão daquilo que pode ser bom para mim, mas vai tirar de alguém que tem menos. Essa é a boa prova, né? E é nela que nós ficamos aqui com gratidão infinita pela casa Rita de Cássia e tudo que nos une. E que essa emoção é boa para quem já ouviu alguma palestra minha. Em algum momento isso acontece. É uma emoção de puro transbordo de conexão. Então, nós vamos fazer a nossa oração desejando que todos fiquem com a boa culpa, com um bom desafio, com um compartilhar de felicidade, para que nós possamos estar unidos, sim, na alegria, no bem-dizer da vida, no aproveitamento de cada oportunidade. Que nós também tenhamos oportunidade de festejar e que muito em breve possamos estar juntos no Rita de Cássia,
com as nossas famílias, vacinados, abraçando e aproveitando cada abraço, agora com muito mais consciência do valor que ele tem nas nossas vidas. Muito obrigada, Mestre Jesus, por estar com todos nós, sempre que precisamos, mesmo quando não nos damos nem conta, nos trazendo a força necessária para olhar para cada desafio, com tudo que ele traz. E naquilo que é mais difícil, que nós tenhamos a total confiança, que temos a voz e que temos aos nossos irmãos, que se igualam a nós em humildade e dedicação a essa evolução coletiva que nos traz a Terra nesse momento e que eleva a Terra junto conosco. Graças a Deus. Obrigada, irmãos.